Então, muito boa noite, mais uma vez ao pessoal que está aqui, e gratidão pela presença, gratidão a quem estiver ouvindo. E hoje nós temos nossa continuação do estudo do livro Texto, onde nós estamos no capítulo 14, que fala de ensinar a favor da verdade, que são os ensinamentos do Espírito Santo. E como nós vimos nas condições do aprendizado, na quinta passada, Jesus nos ensina através dos contrastes. E hoje, mais uma vez, ele vai nos trazer uma sessão, que é a sessão 2, o aprendiz feliz, para que possamos perceber o contraste entre o que é um aprendiz, o que é um estudante do ego do mundo, e de como a nossa mentalidade corrigida, ela apenas se atenta a uma outra percepção, aquela que o Espírito Santo nos traz, e nós precisamos, então, aprender esse contraste para justamente sabermos escolher pela mentalidade certa, por aquela que realmente fala a favor do nosso ser, e essa única maneira da mente ser feliz, da mente, ela precisa estar alinhada consigo mesma, com o seu ser, e aí aprenderá a lição da expiação, a lição da salvação com facilidade e na alegria. É impossível aprender algo por imposição, porque a própria imposição já traz um, um contraste contra a nossa vontade, o próprio fato de impor. Então, o Espírito Santo não impõe nada, mas ele realmente nos ensina a nós mesmos reconhecer aquilo que realmente nos faz felizes. E antes de iniciarmos esse estudo, essa leitura dessa sessão 2 do capítulo 14, eu convido vocês a nós, juntos, fazermos como sempre temos feito, a nossa preparação, a nossa entrega da nossa mente ao Espírito Santo, aquietando nossos barulhos externos, colocando nossa atenção internamente e alinhando nossos pensamentos ao Espírito Santo, para que ele nos conduza e ele seja o nosso guia, nosso professor. E assim, meta estabelecida, não há como ser de outra forma. Então, nós estamos com o Espírito Santo no comando para vermos sobre mais essa sessão, onde Jesus contrasta, como falei, o sistema de pensamento do ego com o de um aprendiz do Espírito Santo, para que saibamos reconhecer onde que estamos colocando a nossa mentalidade, a nossa fé. Nós até já fizemos um estudo separado da fé na terça-feira, que também faz parte aqui do estudo de hoje, mas hoje nós vamos ver ele sequencialmente, tal como ele nos é trazido aqui. E Jesus inicia dizendo que o Espírito Santo precisa de um aprendiz feliz, em quem a sua missão possa ser realizada com felicidade. E o Espírito Santo, ele que fala a favor do amor, a favor de Deus, ele não poderia impor algo à nossa vontade. E a nossa real vontade, como filhos de Deus, como a criação de Deus, nós fomos criados para estender a felicidade e para sermos felizes. E o Espírito Santo sabe disso, e sabe também que esta é a única condição na qual nós vamos espontaneamente ou por conta própria, nós mesmos escolher novamente aquilo que nos traz alegria em lugar daquilo que nos fere. Tu
que és firmemente devotado à miséria, precisas, em primeiro lugar, reconhecer que és miserável e não és feliz. Isso aqui é uma condição mental na qual todos que estão alinhados à mentalidade do ego, que prioriza a individualidade ao invés da unicidade da mente, são miseráveis e não são felizes. Miseráveis porque não estão cientes do seu ser. É impossível alguém se adequar ao ego, porque a nossa mente ela não foi feita pelo ego. A parte equivocada ela se alinha ao ego, mas o ego não a criou. Ela apenas representa uma crença, uma vontade nossa e ela se estende através de uma crença. A nossa vontade, ela ainda é do nosso ser real. E o nosso ser real, ele é tal como Deus o criou. E Deus não conhece nada que não seja totalmente feliz, porque isso é um decurso natural do amor da, das criações que são unas dentro do amor em seu estado serem felizes. Então, quando nós não estamos cientes do nosso ser e estamos cientes de uma imagem projetada, nós precisamos saber que o custo disso é que a nossa mentalidade ela fica realmente miserável, porque ela fica reduzida, ela não está mais ciente da sua totalidade, ela está apenas ciente de um diminuto aspecto da mente que Deus criou, igual a si mesmo, do seu filho. E não estando ciente da sua totalidade, é impossível que ela não sinta falta, que ela não se sinta inadequada, que ela não sinta que há algo que ela não tenha. E por isso que é impossível ela ser feliz, e esse reconhecimento é fundamental para que realmente possamos voltar a nossa mente para aquilo que vai nos fazer felizes. O Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, pois acreditas que a miséria é a felicidade. É isso que o ego nos ensinou, que nós sejamos felizes e gratos pelo pouco que o ego nos deu. O ego nos deu uma consciência de um corpo físico e psicológico, de uma dualidade que tem começo no nascimento e fim na morte, e o ego nos diz assim: ser grato e feliz por isso que você tem. E por detrás disso está escondida a condição de que o ego, a condição de que o ego quer que nós não saibamos do nosso ser total, que nós não saibamos do Cristo que nós somos, do Filho de Deus, e de que o Cristo ele está em estado de graça e que ele é totalmente feliz. Então, primeiro nós precisamos ouvir ao Espírito Santo para realmente aprendermos que dentro de um isolamento, dentro de uma consciência que só está ciente de um diminuto aspecto da mente, isso é muita falta. Isso não é vontade de Deus, nem do Cristo, e por isso que essa experiência ela é miserável, ela está na miséria, e se nós não reconhecermos isso, nós não teremos também condições de voltarmos a nossa mente para aquilo que realmente é a felicidade. Então, essa condição que o ego nos deu, esse senso de individualidade, esse pouco que o ego diz para nós que isso vai nos fazer feliz, e Jesus fala a respeito disso aqui, dizendo: isso te confundiu a tal ponto que empreendeste aprender a fazer o que jamais poderás fazer, acreditando que se não o aprenderes, não serás feliz. O que é que nós aprendemos e que jamais poderemos ser? Um ser separado da nossa realidade, um ser fora da nossa mente, da mentalidade. 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
a sermos isso. E isso nós precisamos aprender agora através do Espírito Santo. É Ele que nos ensina que a nossa realidade é muito maior do que essa consciência individual. Só que o ego nos fez, nos colocou esse ensinamento e nós empreendemos a aprender isso, que a nossa existência tem início no nascimento do corpo e fim quando o corpo tem o seu fim, e isso, dentro desse senso, não há segurança, não há paz, não há a grandeza de Deus, ela não pode se manifestar através de algo tão pequeno, ou seja, então é impossível alcançar a real felicidade que não tem nenhum obstáculo a nada. E só o Espírito Santo tem esse poder de nos ensinar o que realmente é a felicidade. Tu não reconheces que o fundamento do qual depende essa meta tão peculiar de aprendizado não significa absolutamente nada. Então, qual é o fundamento dessa meta de aprendizado? O ego, o fundamento do aprendizado, de que nós somos um corpo físico e psicológico, que nós somos um ser individual, essa é a meta do ego, mas ela não, o seu fundamento é baseado na separação de Deus, que nós deixamos de ser tal como Deus nos criou. E como isso é impossível, porque nós não poderíamos ter um senso, uma consciência de vida se não houvesse a ligação com a fonte da vida na nossa mente, então é impossível nós termos nos separado de Deus, até mesmo porque essa não foi vontade de Deus, não é a vontade de Deus, e muito menos a nossa vontade, nossa real vontade enquanto Cristos. Então, se o fundamento do que nós queremos aprender surgiu da crença de separação, e a partir da crença da separação o ego nos deu um, um, um contraponto em lugar do Cristo do céu, o ego nos deu essa consciência de um corpo físico e psicológico para substituir a criação de Deus. Só que para nós aprendermos que isso somos nós, aqui, na separação, nós tivemos que aceitar esse fundamento da separação. Mas se a separação não é real, então realmente esse aprendizado da separação, apesar disso, ele ainda pode fazer sentido para ti. Apesar de não significar nada, a nossa experiência nos diz que fez sentido porque nós acreditamos ou não teríamos consciência de uma individualidade. Então, a nossa mente ela está tão confusa que, na confusão, a mente conseguiu captar um sentido dentro da separação. Tem fé no nada e acharás o tesouro que buscas. Então, isso nós já vimos na terça-feira. Por que fez sentido, por que faz sentido nós nos experienciarmos como sendo algo dentro de um corpo físico e psicológico? Porque a nossa fé está colocada na separação e no nada. Porque enquanto a fé estiver colocada ali, é isso que nós vamos encontrar, como nós já vimos sobre o poder da fé. Então, o tesouro que nós buscarmos, nós encontraremos. Buscamos saber como que seria fazer um reino além da vontade de Deus, é o que encontramos. E agora estamos aprendendo o quanto isso é insano, o quanto isso nos deixou miseráveis e infelizes. Mas, buscando esse tesouro que realmente não vale nada, Jesus continua dizendo sobre ele: entretanto, irás adicionar mais uma carga à tua mente já carregada. Então, nossa mente já está conflitada porque ela acreditou ter se separado de Deus, então ela já está amedrontada e conflitada. Agora ainda buscamos ter uma individualidade,
fugir da mente, nos identificando dentro de uma imagem projetada pela mente, isso trouxe mais uma carga ainda a mente já carregada, já conflitada. Acreditarás que o nada tem valor e valorizá-lo-ás. Então, a idolatria, a separação, a idolatria, a individualidade e o ego ainda dizendo que isso foi vontade de Deus. Quando o ego, na verdade, é vontade do ego, e o ego é que se faz passar por esse Deus, porque um Deus que é só amor desconhece qualquer coisa que não seja uno, que não seja amor e que não seja feliz, totalmente feliz. Então, falando da idolatria, um pedacinho de vidro, um montinho de poeira, um corpo, uma guerra são só para ti. Então, os dinheiros, as joias, as seguranças, o corpo, tudo aqui que veio do nada, que só parece ter uma realidade, parece ter valor para nós. Pois se valorizas algo feito do nada, acreditas que o nada pode ser precioso e que podes aprender a fazer com que o falso seja verdadeiro. É isso que o ego tenta fazer o tempo todo, por detrás de cada situação, de cada problema, de cada consciência individual, o único propósito do ego é fazer com que o falso seja verdadeiro, fazer com que a separação de Deus tenha acontecido de fato, dar validade a essa falsidade. O Espírito Santo, vendo onde estás e tendo conhecimento de que estás em outro lugar, então, onde o Espírito Santo sabe que nós estamos confusos na nossa mente, estamos cientes apenas de uma individualidade que foi a fragmentação da mente em bilhões de consciências e que cada uma agora está ciente apenas de uma consciência, de um fragmento. Então, o Espírito Santo tem esse conhecimento, mas ele sabe que nós estamos em outro lugar. O Espírito Santo sabe que nós ainda estamos em Deus, que a nossa realidade é o Cristo. Então, ele inicia a sua lição de simplicidade como um ensinamento fundamental de que a verdade é verdadeira. E isso é uma lógica absoluta. Óbvio que a verdade é verdadeira, mas o ego quer nos passar algo falso como sendo verdadeiro. E é aqui que o Espírito Santo entra para nos ensinar de que só a verdade imutável de Deus é que é verdadeiro. Nada que surgiu a partir de uma crença de separação que deixou de ser imutável pode ser verdadeiro, porque isso não é uma característica de Deus e do seu Filho. Essa é a mais difícil das lições que jamais aprenderás e, no final, a única. Por que jamais a aprenderemos? Porque, na verdade, nós só relembraremos o que nós já somos. Mas, por hora, ainda precisamos aprender. E para não dar realidade ao sonho, à separação, Jesus usa essa palavra jamais. Então, a única lição que nós precisamos aprender, que a verdade de Deus continua imutável. E nós estamos incluídos nessa verdade de Deus. Nós somos mente, nós somos o Cristo, e a nossa função é ativar o Espírito e sermos co-criadores de Deus, e toda a paz, toda a alegria, todo o estado de graça reina nessa unicidade. Considera todas as distorções que fizeste a partir do nada, a partir de uma crença, de um pensamento, como que seria se nós fizéssemos um mundo à parte de Deus. Mas, na verdade, não fizemos nada. Mas, ainda assim, quanta distorção que nós fizemos. Todas as formas estranhas, os sentimentos, as ações e reações que teceste a partir do nada. O fundamento continua sendo nada.
estamos sonhando com a separação. Mas quanto sentimento, quanta dor, quanto medo, quanta insegurança, quanta mágoa, quanto ódio, quanto choro que vem a nós quando nós nos identificamos como se esse nada fosse de fato real, como se isso fosse algo. Nada é tão alheio a ti como a simples verdade, e não há nada que estejas menos inclinado a escutar. Qual é a simples verdade? Que o nada continua sendo nada, que nós continuamos em estado de graça na presença de Deus, só deixamos de estar cientes disso, porque escolhemos estar cientes de um sonho ao invés da realidade, mas nós podemos a qualquer momento nos permitir sermos despertos, porque o Espírito Santo tem essa função de nos chamar de volta, de nos despertar para a nossa realidade. Só que enquanto nós acreditarmos que dentro do sonho há alguma coisa que ainda tenha valor para nós, nós não estaremos inclinados a aceitar essa verdade, a escutá-la. O contraste entre o que é verdadeiro e o que não o é perfeitamente evidente, mas tu não o vês. Então, para uma mente sem distorção, como o Espírito Santo e a mentalidade corrigida, esse contraste entre o que é verdadeiro e o que não é extremamente claro, não há dúvidas algumas. Mas para a mente que está conflitada, esse contraste não é facilmente visto. E por isso que o ego nos confunde, por isso que o ego nos incita a buscarmos metas que apenas continuam nos prendendo dentro da separação, nos mantendo dentro de um círculo vicioso, onde não saímos para fora desse círculo para descobrirmos a nossa real identidade como Cristos. O simples e o óbvio não são evidentes para aqueles que querem fazer palácios e vestimentas reais a partir do nada, que querem acreditando que são reis com coroas douradas em função disso. Qualquer meta do mundo que, se não for vista apenas como um meio para manter esse instrumento de comunicação, que seja uma meta que nós buscamos como um tesouro ou que nós idolatramos, nós estamos fazendo isso, buscando coroas e um reinado que, na verdade, está baseado no nada, e nada tem a nos oferecer. Tudo isso o Espírito Santo vê e ensina, esse contraste, então, entre o que realmente é um tesouro, que é a nossa paz, que é a nossa alegria. Então, tudo isso em contraste com a miséria que o ego nos oferece, tudo isso o Espírito Santo vê e ensina, simplesmente, tudo isso o Espírito Santo vê e ensina simplesmente que tudo isso não é verdadeiro. Nenhum tesouro baseado no nada é verdadeiro. Nenhum tesouro que não seja imutável, que não seja eterno, que não seja compartilhado com Deus e com toda a criação, não é verdadeiro. Aqui nós já vemos também o contraste entre o espírito e o físico, o quanto nós não poderíamos ter um tesouro dentro de um físico, porque isso realmente é limitação. E Deus não criaria limitação, porque Deus nos criou para a sua extensão e para nós também nos estendermos criando assim o reino do céu. Aqueles aprendizes infelizes que querem ensinar o nada a si mesmos e se iludem acreditando que não é o nada, o Espírito Santo diz em inquietude inabalável. Então, aqueles que ouviram ao ego e o ego os enganou, o Espírito Santo diz assim: a nós, tomadores de decisão,
quando fomos tentados a acreditar no ego e aí ficamos confusos. O Espírito Santo diz: a verdade é verdadeira. Nada mais importa, nada mais é real e tudo além dela não existe. Só a verdade de Deus, só a verdade do Espírito, só a imutabilidade, a eternidade e a unicidade com a mente de Deus é que é verdadeiro. Nada que não seja uno com Deus existe e tem realidade. Permite que eu faça, o Espírito Santo, ele tem essa função, por isso que ele pede, permite que eu faça para ti a única distinção que não és capaz de fazer, mas precisas aprender. Então, nós precisamos aprender a distinguir entre a realidade do Espírito e a falsidade do tesouro do ego para aprender onde que está o real tesouro. E o Espírito Santo quer nos ensinar isso, porque uma mente conflitada não consegue por si mesma distinguir entre a verdade e o que não é verdadeiro. Então, o Espírito Santo vai nos ensinar isso. A tua fé no nada está te enganando. A fé no tesouro do ego, na separação, está nos enganando. Oferece a tua fé a mim e eu a colocarei gentilmente no lugar santo onde ela deve estar. Essa é a função do Espírito Santo aqui. Colocar por nós a nossa fé onde ela realmente deve estar. Na mente que serve ao Espírito, no altar a Deus, que não é um altar, uma coisa física, mas é um estado de unicidade de Deus com o seu Filho. Lá não acharás nenhum engano, mas só a simples verdade. E tu a amarás porque a compreenderás. Esta é a condição de Deus, do Espírito Santo, e o Espírito Santo sabe que nós, no nosso ser, nós amamos a verdade porque nós somos a verdade. Nós somos a extensão de Deus, mas enquanto cientes de uma imagem projetada pelo ego, nós não estamos cientes do que nós somos. Mas voltando, ouvindo ao Espírito Santo, voltando a estar cientes da nossa realidade, nós a amaremos e compreenderemos a verdade. E aí não haverá mais como nós nos enganarmos ou ouvirmos ao ego. Como tu, o Espírito Santo, não fez a verdade. A verdade é a criação de Deus. O Espírito Santo, ele meramente guarda a verdade por nós dentro da nossa mente, da parte da nossa mente que nós chamamos de mente certa. Então, o Espírito Santo, ele não fez, ele não criou a verdade, porque a verdade, ela é, assim como Deus é. A verdade é imutável e eterna como Deus. Como Deus, ele tem o conhecimento de que ela é verdadeira. O Espírito Santo, que é um com Deus, que não deixou a mente de Deus, ele tem o conhecimento de que a verdade é verdadeira. Ele traz a luz da verdade às trevas e permite que ela resplandeça sobre ti. Essa é a função dele. É o Espírito Santo que vai nos lembrar da verdade. Nós, por conta própria, não temos como lembrar da verdade, porque nós jogamos fora a condição na qual a verdade é conhecida. E essa condição é a mentalidade em paz. Uma mente que se sente conflitada porque acredita que ofendeu a Deus, que se separou de Deus, ela não tem mais como estar em paz. Por isso que o Espírito Santo, ele sim tem como trazer a luz. A luz é a verdade, e ele faz com que essa luz resplandeça sobre nós. E à medida que ela resplandece, os teus irmãos a veem, e reconhecendo que essa luz não é o que fizeste, eles veem em ti mais do que tu vês. Então, muitas vezes, nós, no nosso íntimo, ainda acreditando no ego, embora que tenhamos já a nossa
vontade voltada ao Espírito Santo, a luz que essa vontade traz a nós, ela às vezes não é vista por nós mesmos, mas os nossos irmãos a veem. Eles conversam conosco e eles veem uma luz diferente, eles veem que nós temos já algo diferente. Então, eles veem essa luz que muitas vezes nós duvidamos que temos em nós, isso devido ao estado de culpa. Mas os outros podem reconhecer e testemunhar, porque nós ainda somos a mesma mente, e o irmão pode nos testemunhar de que a luz está na nossa mente. Esses serão aprendizes felizes dessa lição que a luz lhes traz, porque lhes ensina a liberação do nada e de todas as obras do nada. Então, é dessa forma que nós nos tornamos aprendizes felizes. Não precisamos fazer nada, simplesmente permitir que o Espírito Santo, ele seja a verdade da nossa mente, e isso nos tornará aprendizes felizes, porque os outros reconhecerão essa luz e a testemunharão a nós. E dessa forma saberemos que nós estamos na luz. E dessa forma seremos, como diz aqui, liberados do nada e de todas as obras do nada, onde as coisas do ego já não nos afetarão. Eles não veem que as pesadas correntes que parecem prendê-los ao desespero não são nada, até que tu lhes tragas a luz. A nossa disponibilidade ao Espírito Santo fala a mente do nosso irmão, porque o Espírito Santo também está nele, e o irmão capta essa mensagem de que aquilo que ele acreditava que era culpado, que estava acorrentado à escuridão, ao ego, na verdade, essas correntes estão soltas, nós apenas imaginamos que estamos acorrentados. E então, veem que as correntes desapareceram e, portanto, indiscutivelmente não eram nada. Se desapareceram, obviamente nunca estiveram lá. Era uma crença. Nós só imaginávamos que estávamos aprisionados ao mundo. E isso foi a causa de todo o pesar. Na verdade, o mundo nunca nos aprisionou, porque nós não somos físico, nós somos mente. O físico é meramente um recurso temporário de comunicação que temos e que tem, por hora, sua utilidade, e quando não for mais útil, deixará de parecer que existe. Isso é o que o curso entende por morte física. Quando tiver findada a função do instrumento de comunicação, agradecemos a ele pelo tempo que foi útil e seguimos cientes em mente da nossa realidade como, como mente que ativa o espírito, que é um em espírito com todas as mentalidades. Então, isso é fazer com que as correntes sejam soltas, que não estejamos mais limitados a uma consciência individual, e sim que nós lembramos da consciência unificada da mente, porque a mente é a criação de Deus. E verás isso com elas, então, quando as correntes desaparecem, quando a nossa mente estiver livre de culpa e ela for totalmente abstrata, ela se reconhecerá a si mesmo em todo lugar e por detrás de tudo, porque tudo ainda é uno, a mente de Deus, a fonte de vida é a mesma. Então, isso veremos com eles, com essa liberação. Porque lhes ensinaste contentamento e liberação, eles virão a ser os teus professores na liberação e no contentamento. Então, aqueles que o ego nos mostra que são nossos opressores, se nós permitirmos ao Espírito Santo que ele nos responda através desses mesmos irmãos que o ego considera opressores, o Espírito Santo faz. E assim nós veremos nesses irmãos não mais um inimigo ou alguém a ser
temido, ou alguém a ser odiado, ou então alguém a ser idolatrado, um amor especial. E sim, o nosso irmão santo, que nos traz a liberação e nos traz o testemunho com o contentamento da nossa liberação e da sua liberação. Quando ensinas a qualquer pessoa que a verdade é verdadeira, tu aprendes a verdade com ela. Então, como que nós ensinamos ao nosso irmão? Quando nós, ao invés de condenarmos ao irmão em nosso pensamento, nós olhamos além disso que o ego nos mostrou no irmão e vemos o Cristo nele. Ou, em outras palavras, quando praticamos, então, esse perdão verdadeiro. Porque o que é perdoar? É ir além daquilo que parecia ser a realidade do irmão. Saber que por detrás desse sonho de atividades, de ação, está a realidade imutável dele. Então, quando nós nos lembramos disso, nós estamos ensinando às pessoas que a verdade é verdadeira. E é assim que nós vamos aprendê-la para nós mesmos. A nossa mente saberá que ela está na verdade quando nós a usarmos para vermos aos outros através dessa verdade. E assim aprendes que o que parecia ser o mais difícil é o mais fácil. O que parecia ser o mais difícil pelo ego? Largar a individualidade, essa corrente limitada, e se unir ao irmão. E saber que somos todos um só em mente, que somos o mesmo. E isso, quando nós nos voltamos ao Espírito Santo, é a coisa mais fácil de conhecer a nós mesmos por detrás de cada centelha de vida que vemos aqui. Saber que ainda somos um, somos a criação de Deus, o Cristo. Portanto, tudo é o nosso ser. Já não há mais consciência individual, mas sim uma consciência da feliz unicidade, da totalidade. Aprende a ser um aprendiz feliz. E nisso, então, a mente volta a ser feliz porque ela encontrou a sua função pela qual ela foi criada por Deus. Deus nos criou para a alegria. Deus nos criou para o contentamento. Deus nos criou para sermos felizes. É impossível ser feliz estando em falta. Mas quando nós nos reconhecemos em tudo, e tudo honra ao nosso ser, à nossa consciência, nós aprendemos a ser aprendiz feliz. Tu jamais aprenderás como fazer tudo do nada. Jamais nós vamos aprender a tornar real o mundo do ego. Jamais vamos aprender a ser feliz dentro do nada que o ego nos oferece, mas vê que essa tem sido a tua meta e reconhece o quanto ela é tola. Precisamos reconhecer, sim, que essa meta, nós acreditamos nela ou não estaríamos tão confusos na nossa mente a ponto de reconhecermos o nada como sendo algo, como sendo nosso ser, uma figura projetada pela mente como sendo nosso ser, nossa consciência dentro de uma figura projetada, ao invés de estarmos cientes do Cristo. Então, nós precisamos reconhecer que a nossa meta era essa, mas também reconhecer que essa meta é totalmente tola, sem significado, porque na verdade ela nada faz, ela apenas nos engana. E esse engano é que custa o preço do sofrimento da nossa mente. Fica contente por ela ter sido desfeita, pois quando a consideras com simples honestidade, ela é desfeita. A simples honestidade é aceitarmos a visão do Espírito Santo, a mentalidade do Espírito Santo da unicidade. Nessa simplicidade, a meta do ego, a meta da separação é desfeita. Eu disse anteriormente, não te contentes com o nada, pois acreditaste que o nada poderia contentar-te. Não é assim. Só o ego tenta nos dizer que em algum momento
nós vamos chegar a um contentamento com algo dentro do limitado. Que alguma coisa dentro do mundo que um dia vai chegar a um limite e daí nós vamos estar felizes. Isso é impossível. O ego, ele sempre nos vai mandar buscar por mais e mais e mais, sem nunca achar o contentamento, porque o contentamento é uma condição mental na qual a mente se reconhece em unicidade com todos os fracionamentos de mente, onde já não há mais perigo, onde ela se vê em segurança por estar ciente de si mesma em todos. Então, só isso pode nos contentar. Nada que venha da separação pode nos trazer contentamento. Se queres ser um aprendiz feliz, tens que dar tudo o que aprendeste ao Espírito Santo para que seja desaprendido por ti. Então, primeiro temos que desaprender o que aprendemos. Então, desaprender o quê? Tudo que a separação nos ensinou, todo o conceito do ego sobre quem nós somos, sobre qual o nosso propósito, para que nós existimos, quem somos. Isso que o ego fala, então, da individualidade, da separação de Deus, isso precisa ser desaprendido e então começar a aprender as lições alegres que vêm rapidamente sobre o firme fundamento de que a verdade é verdadeira. A verdade verdadeira é que a imutabilidade do céu não foi tocada pelo nosso sonho de separação. Nós continuamos sendo tal como Deus nos criou. Isso, essa lição alegre, porque essa é a libertação. É, essa é que nos permite que a mente volte a estar em paz, e na paz ela voltará a ter o conhecimento do Cristo. Então, isso é o firme fundamento do Espírito Santo. Nós nunca deixamos em realidade a mente de Deus. Apenas sonhamos com a separação e projetamos ilusoriamente um mundo dentro do sonho. E precisamos desaprender, então, o propósito desse mundo que era nos esconder de Deus e dar realidade à separação, e aprender a feliz realidade de que a verdade é verdadeira. Pois o que lá é construído dentro da verdade é verdadeiro e construído sobre a verdade. O universo do aprendizado vai se abrir diante de ti em toda a sua benevolente simplicidade. Como é simples o reino de Deus, porque ele, ao mesmo tempo, tem e ele é o todo. A comunhão entre todos e a alegria da verdade, ela não tem contrastes, ela não tem nenhuma ruptura, por isso que é extremamente benevolente e simples. Como a verdade diante de ti, não olharás para trás. Ninguém olhará para trás, de volta para as trevas, quando a luz for aceita e vista novamente. O aprendiz feliz preenche as condições do aprendizado aqui, assim como preenche as condições do conhecimento no reino. Se o aprendiz não for feliz aqui, porque a simples esperança, a expectativa do retorno da memória de quem nós somos, essa certeza que o Espírito Santo nos dá, nos traz, de que todos voltarão a estar cientes do Cristo que são, se isso não for aprendido com alegria, sem alegria não há aprendizado, porque então não há compreensão da verdade. Só dentro do ego, do medo, é que não seríamos felizes. Sem medo, a nossa mente, ela exulta em alegria. E isso preenche as condições para que o aprendizado ocorra, para que voltemos a lembrar daquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Tudo isso está no plano do Espírito Santo para libertar-te do passado e abrir o caminho da liberdade para ti.
pois a verdade é verdadeira. Então, enquanto o passado for uma realidade e enquanto tememos o futuro baseados no passado, nós ainda estaremos sem liberdade e estaremos seguindo a meta do ego. Mas nós podemos olhar além disso para a verdade, permitir que o Espírito Santo, que o seu plano se complete dentro da nossa mente. Então, abrir-se para a liberdade. E o Espírito Santo, ele nos mostra que a verdade que é verdadeira, ela é agora. Ela não é nem no passado, nem no futuro, mas ela é a nossa realidade atemporal, fora do tempo e do espaço, onde a nossa mente está, lá está a nossa realidade. Que outra coisa poderia jamais ter sido ou vir a ser? A verdade, ela nunca foi mudada. Nós nunca deixamos a Deus. Nós nunca tivemos dentro de um mundo separado. Nós apenas imaginamos na nossa mente que o fizemos e dentro dessa imaginação projetamos a consciência para fora da mente e uma consciência ciente apenas de fracionamentos da mente, o que o ego nos chama o nosso ser. Mas a verdade, ela jamais foi, pode ter sido vista dentro dessa ilusão. Essa lição simples contém a chave da porta escura que acreditas que está trancada para sempre. Então, qual que é essa chave da porta que abre a, a porta da escuridão? Que a verdade é imutável. Deus é imutável. O Cristo é imutável. Então, nós somos imutáveis. Se somos imutáveis, isso que estamos cientes aqui é apenas um sonho, não tem significado algum para o nosso ser. Nós estamos sonhando, mas estamos em todas as condições de despertar desse sonho. Tu fizeste essa porta a partir do nada e por trás dela está o nada. Então, qual é essa porta? Quando nós nos separamos de Deus e pensamos que abrimos um outro reino. E agora acreditamos que existe um mundo dentro desse outro reino. Então, nós criamos essa porta que dá para o nada e esse mundo é repleto de nada. A chave é apenas a luz que brilha, afastando as silhuetas, formas e temores do nada. Aceita essa chave para a liberdade das mãos de Cristo, que quer dá-la a ti, para que possas reunir-te a Ele na tarefa santa de trazer a luz. O Cristo é o nosso ser. Na verdade, estaremos recebendo uma chave, um chamado de nós mesmos, do nosso ser real e desperto, para que a nossa consciência volte a estar consciente desse Cristo, ao invés dessa figura dentro do sonho. Pois, como os teus irmãos, não reconheces que a luz já veio e libertou-te do sonho da escuridão. Na verdade, todos nós estamos despertos. Apenas não estamos ainda cientes disso, não estamos vendo isso ainda. Mas a chave para voltarmos a estar cientes é aceitar o simples fato de que a verdade é verdadeira, que nada mais é, nada que o ego nos trouxe e nos falou é verdadeiro. Contempla os teus irmãos em liberdade e aprende com eles como ser livre da escuridão. Contemplar o irmão além do ser físico e psicológico, além do comportamento, olhar para a mente dele, para o espírito, para o Cristo, para a realidade que transcende o sonho e que está no céu, que é o Cristo. Então, sabendo que o irmão é isso, nós estamos contemplando ele em liberdade e aprendendo como sermos livres da escuridão.
A luz em ti irá despertá-los e eles não te deixarão adormecidos. Então, por nós ver ao Cristo no irmão, mesmo que ele não acredite que ele é o Cristo, ele acredita que ele é um ego e ele age como se fosse um ego, mas nós sabemos que isso é só um personagem projetado pelo ego, isso não é a essência dele, não é a realidade dele. A realidade dele ainda é a luz imutável, e por nós vermos isso nele, nós o despertamos. E, em troca, ele nos dará de volta a salvação. A visão de Cristo é dada no mesmo instante em que é percebida. No momento que estivermos dispostos a olhar ao irmão, não pelo ego, mas pela luz de Cristo, nesse momento a visão de Cristo nos é dada, onde tudo está claro e tudo é santo. Porque o irmão, ele ainda está em santidade, porque ele não deixou o reino do céu. Isso que nós vemos aqui faz se parecer um ser separado, porque foi projetado por esse propósito para perpetuar uma crença de separação, perpetuar o ego, mas isso não é a realidade. A quietude da sua simplicidade é tão evidente que reconhecerás que é impossível negar a simples verdade, a simplicidade da santidade. A santidade é a unicidade de tudo. Onde tudo é uno, não há oposição. Onde não há oposição, o amor flui livremente para a criação, para a extensão do amor. E isso é tão simples que nós o reconhecemos e será impossível nesse reconhecimento negar a verdade, pois não há nada mais. Não existe nada além da verdade. Não existe nada além da criação de Deus. Deus está em toda parte e o Filho está nele em todas as coisas. Então, Deus, que é imutável, que está em tudo, não pode ser percebido como sendo coisas separadas, e nem o seu filho poderia ser uma coisa separada. É possível que ele cante a balada do pesar quando isso é verdadeiro? É possível que o Filho de Deus, que nós venhamos a acreditar novamente na separação, no ego, ou na culpa, sendo que a nossa mente é santa e impecável, tal como Deus a criou, porque ela continua estando nele. Então, aceitando esse simples fato de que a verdade é verdade, nós automaticamente nos tornamos sem culpa, e sem culpa, todo aprendizado flui na alegria, na felicidade. É impossível ser um aprendiz do Espírito Santo e não ser feliz. Se há ainda pesar, ou se há uma crença de sacrifício em seguir ao Espírito Santo, é porque ainda estamos com a nossa mente voltada a um tesouro que é o nada. E esse tesouro, que é o nada, ele nos deixa empobrecidos. É ele a causa de não sermos felizes. No momento que o tesouro da nossa mente for a verdade, é impossível não ser feliz. Por isso que Jesus nos traz essa sessão do aprendiz feliz, que nem há outro modo de ser, porque a verdade, ela nos liberta de todo pesar, e ninguém que é absolutamente liberto e que é um com todo, que está ciente do estado de graça de Deus, da luz de Deus, pode deixar de ser feliz, porque a alegria e a vida são um só. Deus nos criou para a alegria, Deus nos criou para sermos felizes, mas isso só é possível tendo e sendo o reino de Deus. E é isso que nós nunca deixamos de ser. Deus tem esse conhecimento, nós esquecemos disso, mas o Espírito Santo quer nos ensinar de novo que nós temos e somos o reino de Deus, e esse aprendizado,
ele necessariamente virá como a coisa mais feliz e a única coisa feliz que há a se aprender dentro da escuridão. E por isso que todo aprendiz do Espírito Santo, ele realmente passa a separar aquilo que o ego dizia que iria nos trazer felicidade e passa a perceber que as dádivas do ego são o nada e que o nada não pode nos contentar, mas que o todo, que a volta da memória do reino de Deus é o todo, e que isso nos traz a extrema alegria. E nisso nós seguimos como aprendizes felizes. Então, isso Jesus nos trouxe hoje nessa sessão. A próxima decisão, a favor da impecabilidade, também é uma sequência de quem realmente é um aprendiz feliz do Espírito Santo. Gente, nós estamos aqui então com tempo para a nossa interação. Alguma dúvida ou alguma coisa que ficou em aberto, algum questionamento, ou algum testemunho a trazer aqui? Ninguém? Então, pessoal, vou encerrando aqui a nossa sessão. Com toda a gratidão no coração por realmente ser assim, porque que o aprendizado de nós voltarmos a saber que nós somos o Cristo, isso virá envolto em total alegria e nem pode ser de outra forma. E essa certeza o Espírito Santo nos traz, e isso é razão de gratidão em nosso coração.